O mensalão hoje, para a nova geração, para aqueles que já se foram 17 anos, é fácil de entender. É só olhar quem é o Roberto Jefferson, quem sou eu. O que eu fiz da fatídica madrugada que terminou no dia 1º de dezembro de 2005 até hoje, e o que o Roberto Jefferson fez. O que vale a palavra dele, o que vale a minha. Como o Brasil foi aceitar, e aí a mídia tem muita responsabilidade, e a própria justiça, uma mentira, uma farsa, que eu era o chefe do mensalão. O que nem o Supremo Tribunal Federal aceitou, apesar que me condenou injustamente por corrupção, não me condenou e não nos condenou por formação de quadrilha. Nós fomos absolvidos. Portanto, a justiça disse que eu não era chefe do mensalão, apesar que a imprensa continuou me tratando como chefe do mensalão. Mesmo a justiça dizendo que não. Eu fui condenado a 7 anos e alguns meses de prisão no regime semiaberto por corrupção. Qual foram as provas? Nenhuma. Reconhecida. Isso foi reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, porque um ministro, o juiz, disse que o ônus da prova nesse cabo cabia aos acusados, que é uma barbaridade, né, sem tamanho. Depois ele retirou isso, inclusive, porque ele tem o direito, todos eles têm, todas elas e eles, de revisar seus votos. O outro disse que não tinha provas contra mim, mas a literatura jurídica permitia que me condenassem. E o mais absurdo, né, escandaloso, foi a teoria do domínio de fato, que o próprio Roxin, Klaus Roxin, que é o criador desse instituto na história do direito alemão, veio ao Brasil e deu uma entrevista na Folha de São Paulo dizendo que, em hipótese alguma, cabia ir buscar no domínio de fato, né, uma base legal, jurídica, para me condenar. Né. Então, me condenaram sem provas. Me cassaram, aí não o mandato que já estava cassado, me cassaram, me baniram do país de novo, me cassaram minha nacionalidade de novo. Não fosse eu ter lutado e resistido, eu teria sido um ninguém no Brasil daquela data até hoje. Eu ainda vou pedir a revisão criminal da ação penal 470 que me condenou. Acho que eu e todos que foram condenados. Porque a questão da compra de votos para a reforma tributária e previdenciária é uma mentira. É só ver os anais, as estatísticas do Congresso, dos votos, como se votou, como se votava. Até porque havia mais resistência à reforma da Previdência nas esquerdas do que nos partidos de centro-direita. E a reforma tributária, como essa que acabou de ser aprovado, foi apresentada ao Congresso por todos os governadores, junto com o presidente Lula naquele momento. Então o mensalão foi um processo político para me excluir da vida política do país. Para atingir o Lula também. E eu, nesse discurso, e durante todo o período que eu andei pelo país, de 2006 a 2013, até que me prenderam, para cumprir a pena do mensalão, que depois fizeram outra injustiça comigo, porque eu fui condenado no semiaberto e fui o único que cumpri pena no fechado, no regime fechado. Porque inventaram, eu digo inventaram uma farsa, que eu teria usado um celular, porque depois o Supremo Tribunal Federal, por 10-0, arquivou essa denúncia contra mim. Eu já tinha sido absolvido num processo administrativo, num processo que a direção da penitenciária fez, e o próprio juiz não me condenou. Mas o ministro, então, Joaquim Barbosa, para você ver como é que tudo era cercado de uma maldade especial, né, de um ódio contra mim, quando chega no cartório, né, dele a decisão que me absolvia da acusação de usar o celular, portanto ele tinha que me soltar, mandar para o regime semiaberto, que eu trabalharia durante o dia e dormiria à noite na prisão, em vez de remeter esse processo, né, para a execução penal, remeteram para o processo penal. Então, mais 30 dias até a burocracia. Aí ele se aposentou e o Supremo... Eu relato esse fato, parece um fato insignificante, mas mostra como eu fui perseguido. Veja bem, eu vou contar um fato que é corriqueiro. No sistema penitenciário existem duas situações, né? Estou falando mais de Brasília, ou do estado do Paraná, Brasília, São Paulo, porque o sistema penitenciário vai piorando, né, conforme a região do país. Se você tem cantina, a família não pode trazer comida. No sistema penitenciário, na verdade, quem o mantém em parte são as famílias, porque dão material de limpeza, de higiene, para lavar roupa e levam comida sexta-feira ou quarta para os filhos, filhas, irmãos, irmãs, pais, mães, detentos. Né? E havia uma tabela de produtos no sistema penitenciário, que já vinha de muitos anos, não tem nada a ver conosco, os condenados, os mensaleiros, como eles falavam, né? Fixado na cantina, porque quando não há cantina, a família pode levar comida, que dá para 2, 3 dias. Né? Depois vem a marmitex, que é uma comida, dependendo do estado, honesta. Comida de prisão, mas honesta. Em outros lugares, não. Tem muita corrupção, muito desvio de recursos, mas, em geral... Você ficou na Papuda, né? Eu fiquei na Papuda nessa época, durante 7 meses, 15 dias, era para ficar 15, 20 dias. Todos ficaram muito pouco e foram para o semiaberto. Né?
A imprensa fez uma guerra contra os privilégios, as regalias dos mensaleiros por causa dessa lista. Mas essa lista existia há 1, 2, 3, 4 anos, 5 anos. E essa lista foi diminuindo por pressão da imprensa. E não nos prejudicou, porque nós todos éramos, vamos dizer assim, de classe média, né? Agora, prejudicou a imensa maioria dos presos, né? Que tem dificuldade, as famílias têm dificuldade para sobreviver no Brasil. Porque retiraram, não de nós, mas da maioria dos presos, o que leva a rebeliões, leva a mais poder para as organizações criminosas, que aí passam a proteger os presos, arrumar comida, proteger as famílias. Quanto mais o sistema penitenciário vai se degradando, mais cresce a força das organizações criminosas, como o PCC e outras. Enquanto não se reorganizar o sistema penitenciário de uma maneira que ele seja realmente, né, para ressocializar, né, o preso, né, ou para ele simplesmente cumprir a pena e não ser massacrado, oprimido, né, humilhado, né, como aliás a extrema-direita pretende que seja natural, ou mesmo assassinado, ou mesmo com pena de morte, acho que é natural. O fuzilado? O fuzilado, acho que é natural. Então, o mensalão foi um instrumento político que depois a Lava Jato transformou, né, num instrumento de poder estatal, né, para começar a tentativa de destruir o PT, eliminar o Lula como liderança política do Brasil. Eu disse isso nesse discurso e disse na BI aqui no Rio, logo depois, que tem um discurso filmado. O objetivo final deles era prender o Lula.